muito bom dia, boa tarde ou boa noite, indiferente do horário que você estiver acompanhando mais um podcast aqui do Diário de Vacaria. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu recebo com muita alegria, com muito respeito e muita consideração nesse momento uma das pessoas que faz parte da história do nosso Rio Grande. Uma das pessoas uma mulher que faz parte da história justamente por sua luta em prol de outras mulheres, principalmente também por ser a primeira mulher chefe da Polícia Civil do Rio Grande do Sul. Com muita alegria, minha amiga delegada Nadine, deputada estadual, né? Eu não sei ainda, continua sendo delegada ou muda? Continuo com muito orgulho, Lucas. Primeiro dizer da minha alegria de poder estar aqui conversando contigo, né? A alegria de poder estar novamente aqui em Vacaria. Eu sou sempre muito bem recebida em Vacaria, então tenho um carinho muito grande por Vacaria e toda a região. Te parabenizar aí pelo programa, me colocar à disposição, e continuo a delegada Nadine. Eu disse que eu estou deputada estadual, né? Mas eu sou delegada de polícia há 21 anos. Então, tenho uma história aí com muito orgulho, hoje voltando inclusive para rever os amigos, os colegas da minha instituição. Que eu vi hoje na inauguração da Draco, que são muitos, né? Ah, são muitos, que bom. Eu sempre gosto muito de se Vacaria, o delegado De Favre, né, em nome dele, do comissário Edinho, né, em nome dos dois, deixar aqui também o reconhecimento por amigos. Eu tenho mais do que colegas aqui em Vacaria, eu tenho amigos e tenho muito orgulho do trabalho que eles fizeram e o quanto eles me ajudaram também na minha condição como chefe de polícia. Eu gostaria muito de fazer uma pequena introdução. Sabemos o quanto que a senhora é conhecida no Rio Grande do Sul, mas considerando que algumas pessoas possam não conhecê-la, primeiro começa uma história lá em Getúlio Vargas e vamos colocar pelo menos um marcador nessa história que chega até a primeira mulher a ser chefe da Polícia Civil. Como foi essa caminhada? Bom, eu sou natural do município de Getúlio Vargas, a minha família permanece lá. E desde muito cedo, eu disse que eu acho que eu sou a irmã mais velha, a prima mais velha também de uma geração, e talvez eu já fosse delegada desde aquela época, no sentido de... Era muito cobrada para dar o exemplo, né? Para ser essa irmã mais velha. E nunca pensei em ser policial. Confesso que fiz a faculdade de Direito em Passo Fundo. Sempre me lembro e falo sobre esse fato, que eu acho que muitas famílias que nos escutam, e me lembro muito bem aos meus 15, 16 anos de idade, que eu tinha o primeiro namorado, queria sair de casa, queria ter filhos, enfim. E eu me lembro que meu pai teve uma conversa comigo e me disse: Nadine, vai ter o teu dinheiro, ser independente, né? E isso passa pela independência financeira também. Depois vai casar e vai ser o que tu quiseres. E eu fui realmente buscar essa independência. Fiz direito, acabei indo para Porto Alegre e passei primeiro num concurso público, porque aí o concurso público é que nos dava também essas oportunidades de ter a independência financeira, e fui assessora do Ministério Público por 2 anos, mas foi dentro do Ministério Público, eu tenho muito carinho, muitos amigos também lá dentro, que eu descobri a Polícia Civil. Eu descobri o quanto era importante, trabalhando numa vara do júri, que é onde se julgam os crimes dolosos contra a vida, especificamente os homicídios. Hoje nós temos já os feminicídios também, mas na época somente os crimes dolosos contra a vida. E eu vi o quanto era importante, porque o que condenava e absolvia era o trabalho da polícia. Era determinante para um júri, era determinante para uma sentença, para um promotor poder denunciar ou não. E aí eu comecei a enxergar esse trabalho dos delegados e das delegadas, que eram poucas na época, né? Há 21 anos atrás tinha muito menos delegadas do que tem hoje. E acabei fazendo concurso para delegado de polícia, foi aprovado em 2004. Assumi em Santo Antônio da Patrulha, no litoral, comecei no litoral. E ao longo da minha trajetória fui tentando romper barreiras. Então é uma história de uma menina que saiu, sim, de Getúlio Vargas, filha de pai e mãe professores, e que buscou a tão sonhada independência financeira. Sabe, delegado, que eu estava fazendo quando a senhora falava, eu estava fazendo uma associação, inclusive, tivemos uma oportunidade aqui no Diário de Vacaria de receber, há pouco tempo atrás, por um grupo muito interessante da SIC Mulheres. Depois vamos falar sobre esse grupo, mas estávamos recebendo aqui a Deise Nunes, né, que foi a Miss Brasil 1986. Minha amiga. Muito querida ela, falou bastante sobre toda, né, a pauta feminina, a pauta do trabalho que ela vem desempenhando, né? E aí agora eu fico feliz por também estar recebendo a senhora, que foi a primeira mulher chefe da Polícia Civil. Como que foi receber essa responsabilidade histórica?
Foi histórico, né? Eu acho que foi a minha maior responsabilidade, o meu maior... Todo mundo diz assim, qual é o momento, assim, da carreira. E, realmente, a instituição Polícia Civil, quem coordena, quem comanda, né? Eu comandava aí 5.630 homens e mulheres em todo o estado. Então, foi uma responsabilidade muito grande. E me lembro bem, né, quando fui convidada no final de 2018, né, convidada pelo governador, atual governador Eduardo Leite, que estava organizando, né, o seu grupo para começar a gestão em 2019, em que ele e o delegado Ranolfo, que era o vice-governador na época, me chamaram, me entrevistaram e no final me disseram: nós gostaríamos que tu assumisse, né, a chefia da Polícia Civil como a primeira mulher a chegar lá. E naquele momento eu confesso que tremeu um pouquinho, né? Eu fiquei pensando, como é que vai ser? Eu, chefe do Defavre, né? Que tem mais tempo do que eu. E tantos outros colegas, o próprio atual chefe de polícia, que estava aqui em Vacaria também, delegado Guerreiro, que tem mais de 40 anos de polícia, né? Então, eu me perguntei como é que uma mulher vai chegar nesse espaço. Mas eu compreendi, porque ao longo da minha trajetória eu também fui me colocando em espaços que outras mulheres não tinham chegado. Com o meu jeito, né? Tentando sempre ser eu mesma, não tentando fazer igual aos homens, porque eu acho que isso é um equívoco em nós mulheres. Por muitos anos nós chegamos nesses espaços de decisão e nós tentamos fazer iguais aos homens, né? Para se manter de alguma forma. E outras, obviamente que em outros tempos. E quando eu cheguei na chefia da polícia, eu disse: eu vou ser eu mesma, do meu jeito, com as minhas incertezas, com as minhas inseguranças, coordenando a várias mãos. Eu acho que a mulher é diferente, nós somos seres diferentes. E isso é o que é o bacana, quando a gente consegue, homens e mulheres, trabalharmos em conjunto com as nossas diferenças. E é nas nossas diferenças que as instituições crescem. A segurança pública, não tenho a menor dúvida, ela se transformou no estado do Rio Grande do Sul pela presença das mulheres também. Nós temos uma parcela de contribuição de uma virada de chave, de um olhar diferente, né? E hoje eu faço um pouco isso na política, né? Tento levar isso para dentro da política. Mas a chefia me deu essa oportunidade de mostrar que era possível uma mulher estar lá, né? Que era possível comandar de uma forma diferente, ouvindo mais, tendo pautas firmes. E a Draco hoje é resultado de tudo isso também. A abertura da Draco aqui em Vacaria, que foi uma demanda lá, ainda na chefia de polícia, que a gente vinha construindo, mas também falar sobre atendimento às mulheres, a combater os maus tratos contra os animais, né? Que a gente criou na minha gestão, as delegacias amigas dos animais, a Sala das Margaridas, que a gente veio aqui inaugurar, vim com muito orgulho como chefe de polícia, dizer: olha, tem que ter um espaço separado no plantão para o acolhimento às mulheres. Então, pautas que são da sociedade, que a gente não deixa de ser menos polícia, né? Porque ao mesmo tempo que a gente cuida de animais, de pessoas, de crianças, de adolescentes, a gente é firme e rígido no combate ao tráfico. Então, eu consegui mostrar que era possível, sim, a polícia ter essas duas faces. E, enquanto chefe de polícia, eu tive a oportunidade, eram 12 diretores de departamentos, 29 delegados regionais, e eu quis dividir. Eu tive o meio a meio. Eu coloquei as mulheres nesses espaços de decisão, né, como diretoras de departamento, inclusive de departamentos que as mulheres nunca tinham chegado, como o departamento de homicídios, por exemplo, que é um departamento extremamente pesado, e uma delegada foi diretora e comandou muito bem e ficou aí por muito tempo. Então, a gente também dá oportunidades, não pelo fato de serem mulheres, né, mas porque sabem fazer, né, foram por competência galgadas a esses espaços. E eu acho que a gente tem o dever, quando uma mulher sobe, de levar tantas quantas puder junto para dizer: ó, dá certo. Né? E aí não tem mais espaço para homem e para mulher. Nessa construção, nessa vivência que a senhora teve nesses anos, a sua experiência na Delegacia da Mulher também proporcionou, obviamente, histórias de dor e superação. De que maneira que isso acabou moldando a sua visão de polícia, de sociedade? E nesse momento, onde a gente acaba vendo diversas situações que fazem parte, né, da própria polícia, quando diz respeito a uma situação, né, daquela mulher que é vítima de violência, e aí a gente vê... eu quero até fazer um parênteses sobre isso, que fico muito feliz da senhora ter vindo aqui hoje, pelo fato de como aqui em Vacaria nós temos problemas seríssimos em relação à violência contra a mulher,
E temos aí, nesse momento, a sua representatividade na Assembleia para justamente levar esse assunto à frente. Como essa experiência proporcionou uma visão diferente para a senhora? Bom, eu, antes de chegar na chefia de polícia, antes de chegar na delegacia, né, da mulher, que eu trabalhei por mais de 7 anos, eu fui delegada no município de Santo Antônio da Patrulha, e todos os dias nós também tínhamos casos de ocorrências e de denúncias de violência contra a mulher. Eu sou delegada antes da Lei Maria da Penha, né? De 2004, a Lei Maria da Penha é de 2006 e passou a ser implementada mesmo em 2007. Nos plantões policiais, eu fui delegada plantonista por 2 anos na região metropolitana, Alvorada, Viamão, Gravataí, Cachoeirinha. Então, ali foi forjada a delegada Nadine, porque a violência era muito grande, a gente atendia tudo. E começou a me chamar muita atenção, porque em todos os plantões eu tinha caso de mulheres violentadas, né, pelos seus maridos, companheiros, namorados, e que envolvia a família como um todo. E eu nunca me esqueço de uma mulher que chegou com um filho no colo, filho pequeno também, e me disse assim: delegada, hoje doeu muito, hoje a senhora, por favor, prenda ele. E ele vinha, trazido pela brigada militar, pelos colegas, e a gente se olhava e se sentia completamente impotente. Nós não tínhamos uma lei que permitisse a prisão. Bastava assinar um termo de comparecimento em juízo, que era o que acontecia com o agressor, e ele era liberado. Ele não era sequer ouvido. A mulher, ela ficava conosco no plantão policial com os filhos. Nós tínhamos que arrumar um espaço para colocar essa mulher, sem fralda, sem alimentação, sem a mamadeira das crianças. Nós não podíamos ingressar dentro da casa dessa mulher para pegar os objetos pessoais sem uma ordem judicial. Então, a mulher, ela era vítima pela 2ª vez do Estado. E isso começou a me chocar muito como delegada. Porque eu, como mulher e cidadã, eu não tinha me dado conta do que acontecia na sociedade até ser delegada de polícia e até atender esses inúmeros casos. Então, isso passou a ser uma bandeira, porque eu disse: não é possível, né? E aí, quando veio a Lei Maria da Penha, eu estava no plantão. E a Lei Maria da Penha, como toda lei, ela tem um prazo. Ou ela pega ou ela não pega. Ou a gente cumpre ou não cumpre. E eu me senti na obrigação de colocar em prática a Lei Maria da Penha, mesmo sem saber exatamente, né, como é que seria. E eu me lembro muito bem que muitos colegas da Brigada Militar, no dia que entrou em vigor a lei, eu passei a prender em flagrante todos os agressores por lesão corporal. Porque antes nós tínhamos que tentar uma tentativa de homicídio para poder fazer com que esse agressor ficasse preso. E aí, a partir dali, né, as ameaças, as lesões corporais passaram a permitir essa prisão. E, diante dessa minha conduta dentro do plantão, é que eu fui convidada a assumir a Delegacia da Mulher de Porto Alegre, que é a maior delegacia que funciona 24 horas. E aí, ali, atendia 40 mulheres por dia, fazendo uma ocorrência policial. Então, eu me senti na obrigação de fazer dar certo a Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha, ela é um grande marco. Ela é uma lei que veio para ficar. Ela não é uma criação de nenhum deputado ou deputada. Ela foi uma condenação ao Estado brasileiro, né, que foi condenado porque a Maria da Penha levou 19 anos para ver o seu agressor preso e condenado. Nós não tínhamos nada que protegesse as mulheres. Então, a Lei Maria da Penha é um grande marco para mim, né, na minha vida, me trouxe esse olhar na sociedade que eu realmente não enxergava. E, infelizmente, Lucas, por muitos anos, eu ouvi, né, dos agressores. Eu fazia o interrogatório como delegada de polícia. Eu dizia: mas, seu João, por que o senhor matou a dona Maria? Ah, delegada, ela não queria ser mais minha. Um sentimento de posse de propriedade arraigado, que é um problema social, né, de falta de compreensão de que não há uma posse, uma propriedade em relação à mulher, não pode haver. E agora nós estamos vivendo um outro fenômeno no estado do Rio Grande do Sul. É um problema de vacaria? Sim, vacaria tem problema de violência contra a mulher, mas é um problema do estado como um todo, do Brasil como um todo e do mundo como um todo. Infelizmente, quando eu dava palestra sobre isso, o Brasil, ele era o 7º país no ranking dos piores países para as mulheres viverem. E hoje é o 5º. Quer dizer, piorou. Apesar da lei, apesar de tudo que se tem feito, nós estamos decaindo. A violência continua como um grande problema, que não é um problema só de segurança pública. É um problema social, é um problema cultural e é um problema que a gente tem que enfrentar
todos os dias. Por isso, eu acho que é importante a gente falar. A gente está no Agosto Lilás, né? E é um mês, em função da Lei Maria da Penha também, é um mês de conscientização, né? De falar sobre isso. Sabe, uma das coisas que eu acho importante, eu não sei se a senhora concorda com isso, delegada, mas eu me sinto à vontade para conversar. A gente vive numa época que, na minha percepção, a gente sente muita falta de modelos, de referências, né? E a partir do momento que a gente começa a levar a informação para as pessoas, a gente sente até uma responsabilidade de compartilhar referências para as pessoas se inspirarem, buscarem para frente, que não importa o cenário que elas estejam passando nesse momento, existe um dia que vai clarear amanhã. E esse dia pode ser totalmente diferente do dia que vocês estão vivendo hoje. E aí, eu gostaria de fazer uma relação. Em 2004, a senhora chegou à Polícia Civil, se eu não estiver enganado. Exatamente. Em seguida, lá em 2022, a senhora iniciou a trajetória para começar a carreira que a levou a deputada estadual. Qual foi a maior mudança quando a senhora fez a trajetória da Polícia Civil ou quando a senhora começou a trabalhar lá na Assembleia? Um dos motivos, né, de ter entrado na vida política foi também toda essa minha trajetória. Primeiro, de compreender, né? Eu nunca fui filiada a nenhum partido político. Nunca quis me vincular a nenhum partido político e acho que acertei, né, nessa questão, porque me dava também total liberdade de investigar, de fazer exatamente sem dizer, e isso não é uma condenação aos colegas que são filiados, porque o universo é político, a nossa vida é política. Mas eu tive toda uma trajetória sem me vincular a partidos políticos, mas eu fui me dando conta ao longo da minha carreira que o que decidia a segurança pública era a política. Quando eu cheguei na chefia de polícia, eu pensei, bom, agora quem manda sou eu, dentro desse universo. Então eu vou poder resolver o que eu acho que tem que resolver. E tinha muitas das coisas que eu gostaria de fazer e eu dependia da força política. Eu dependia, né, do governo comprar a minha ideia, né, de algum deputado também me ajudar. Então, eu entendi que a política, ela tem que ser usada para o bem, ela tem que estar ao lado da segurança pública, porque quando a gente reclama, né, que o juiz prende, e eu não gosto disso. A polícia prende e o juiz solta. Eu não gosto disso. Porque, na verdade, obviamente que a gente tem que ter o judiciário parceiro da polícia. Tem que ter. O judiciário, o Ministério Público, todas as forças. Mas, na verdade, muitas vezes o que solta é a lei. E quem faz a lei são os representantes da população. É o legislativo, são os deputados e deputadas. Então, as decisões que são tomadas na sociedade são decisões tomadas pelo universo político. Isso me movimentou, e o outro movimento que me fez enxergar é porque, Lucas, eu voltei 21 anos no tempo hoje. Se no balcão da delegacia, da minha primeira delegacia, num atendimento a um senhor uma vez, nos meus primeiros meses ali como delegada, eu ouvi, moça, muito obrigada pela sua explicação, entendi o que vai acontecer na investigação, mas eu quero falar com o delegado. Eu ouvi muito isso na minha carreira, lá no início da carreira. Hoje, a política, eu vejo que ela é um universo muito mais masculino do que feminino. Então, eu voltei no tempo. Eu estou tentando desbravar junto com outras, né, vereadoras, deputadas, esse universo político que ele é muito mais masculino do que feminino. Então, essa representatividade da força da mulher gaúcha me fez dizer, eu preciso estar na política também. Porque se a segurança pública foi transformada com a nossa participação, eu só acredito que a política pode melhorar com a participação das mulheres sendo mulheres, né? Com as suas características, com as suas inseguranças, com as suas certezas, com o seu jeito diferente de fazer política dos homens, né? Se eu acreditei que a segurança pública foi transformada por essa simbiose entre homens e mulheres que pensam diferente, a política pode ser transformada assim também. Então, uma das coisas que me levou para a política foi isso, né? E também, quando a gente fala de violência contra a mulher, algo que quando eu cheguei na Assembleia, todo mundo me olhava e dizia, ela vai criar uma frente parlamentar, que é uma forma que os deputados têm de trabalhar determinados assuntos e determinadas pautas pelo fim da violência contra a mulher. E era realmente algo natural, né, que eu criasse. Só que uma das coisas que me fez entrar na política é para tentar, de alguma forma, falar diferente em relação à violência contra a mulher. Primeiro, por muitos e muitos anos, nós pensamos somente em políticas públicas para as mulheres.
Não é possível, e há um fenômeno diferente no estado do Rio Grande do Sul, que não é o mesmo fenômeno de quando eu assumi lá em 2004, lá na polícia, lá em 2007, a Delegacia da Mulher. Quando um homem busca 2 filhos gêmeos numa escola e entra num carro e se mata juntamente com esses filhos para atingir a mulher, quando um pai pega uma criança numa bicicleta e joga essa criança de uma ponte para atingir a sua ex-companheira, a gente tem um outro fenômeno que não é mais aquele em que eu trabalhei e comecei a trabalhar em 2007. Os homens estão precisando de ajuda no Rio Grande do Sul. Eu fui para a Assembleia para também começar a falar sobre política pública para os homens. Porque por muitos e muitos anos eu prendi alguns agressores e esses agressores, eu fiquei quase 8 anos na Delegacia da Mulher. Eu acabei atendendo várias vezes os mesmos agressores. E aí eu perguntava, mas seu João, eu já lhe disse que é para o senhor não incomodar mais, né, a dona Maria. Ele disse, opa, delegada, não, eu não estou mais com a dona Maria. O problema agora foi com a dona Joana. Então, se repetem, né, as violências, os comportamentos, e isso é muito triste, porque a gente detecta que a sociedade está precisando de ajuda como um todo, as famílias estão precisando de ajuda como um todo. Entrei na Assembleia e disse, eu vou criar uma frente parlamentar para falar sobre outra coisa. Lembra que eu falei do meu pai, dos meus 16 anos, que ele me disse, tenha a tua independência financeira. Um dos grandes gargalos, não é o único, porque a dependência emocional é muito grande, mas a dependência financeira faz com que as mulheres permaneçam num ciclo de violência e não consigam sair daquele universo. Eu prendi muitos homens que 15 dias depois as mulheres estavam com os filhos dentro da delegacia dizendo, delegada, estava ruim com ele. Mas está pior sempre porque a gente está passando fome. Porque eu não consigo sozinha sustentar os meus filhos. Então, o empreendedorismo feminino e a força da mulher gaúcha, que é a minha frente parlamentar, que eu tenho viajado o estado inteiro falando sobre isso, é uma outra forma de falar pelo fim da violência contra a mulher. Dizer, mulheres, vocês podem, né? E aos homens, vamos falar sobre isso e criar políticas públicas para eles também. 2 pontos que me chamam a atenção, que eu acho importante a gente registrar nesse podcast. A primeira coisa é que em 2022 a senhora foi eleita com votos em mais de 400 municípios. O que levou, na sua percepção, esse reconhecimento da sociedade a fazer com que a sua mensagem fosse tão bem aceita? E também quero perguntar para a senhora sobre a questão que a senhora acabou de falar do empreender é poder, que tem uma conexão aqui com Vacaria também. Vamos para essa aí. Primeiro, lá dos 400 municípios. Bom, ter sido eleita numa primeira... Foi a primeira vez que eu me filiei num partido político. Caminhei o estado, mas sou muito grata aos 40.937 votos que eu fiz no estado, realmente espalhados, né? Eu não tinha uma liderança de prefeitos, de vereadores, não tinha nenhum vínculo. Então, realmente foi um voto de quem leu a história da Nadine, de quem entendeu naquele momento que, como chefe de polícia, a gente conseguiu realmente reduzir os indicadores de criminalidade. Eu tinha uma responsabilidade muito grande de ser mulher, estar naquele cargo, mas fazer uma virada de chave na segurança pública ao lado de todos os meus colegas, não só da Polícia Civil, Brigada Militar e IGP. A gente nunca teve uma integração tão grande entre as forças de segurança como a gente teve agora nesses últimos anos. Eu cheguei lá e isso também foi bacana, porque nós éramos homens e mulheres comandando, né, as instituições, resolvendo os problemas em conjunto, e me diziam, qual é o maior legado que tu quer deixar como chefe de polícia? Eu disse 2. Primeiro, provar que o Rio Grande do Sul é um estado bom para se viver e que a gente consegue, com programas certos, reduzir os indicadores de criminalidade. Então, eu participei ativamente da construção do que a gente chama do RS Seguro, que é um programa de governo e que, aliás, protocolei na Assembleia Legislativa um projeto de lei para transformar o RS Seguro, e quero aprovar isso até o final do ano, em um programa de Estado.
Não me interessa quem vai ser o próximo governador. Obviamente que me interessa e tem que interessar, mas não me interessa no ponto de vista da segurança pública. Segurança pública, ela tem que ter o apoio da política, ela tem que ter o apoio do governo, mas tem um acerto. A gente conseguiu reduzir aí em 70% os homicídios, latrocínios, todos os indicadores de 2019 para cá, por um acerto de um programa que diz assim, vamos pegar os 23 municípios mais violentos do estado e a gente vai olhar de lupa o que está acontecendo, fazendo gestão, fazendo com que o Corpo de Bombeiros tenha sua participação, o IGP, a Polícia Penal, o Ministério Público, o Judiciário, todo mundo senta e olha o que está acontecendo no seu município e traça uma estratégia em conjunto. Isso não acontecia antes de 2019. Mas tem um ponto interessante aí que eu acho importante a gente só conectar. Quando a senhora foi eleita por 400 municípios e a gente vê uma realidade com o Rio Grande do Sul que é a realidade que o Rio Grande do Sul nunca conheceu. Nunca tivemos uma segurança pública com números que se tornaram referências para o Brasil. Como que fica a questão do ponto de vista do volume de demandas? O que a gente coloca na frente nesse momento? A gente estabelece prioridades. Eu acho que essa é a grande estratégia do programa RS Seguro. É trabalhar com prioridades. É identificar, como eu disse, primeiro eram 18 municípios, depois passaram a ser 23 municípios, o que cada município tem como um grande gargalo. Né? E passar o dedo no pulso, como a gente diz, todo dia, né? Olhar os indicadores, fazer com que a criminalidade seja desorganizada pela polícia. Hoje a gente abriu uma delegacia fundamental para a região. Uma delegacia que vai combater as grandes, fazer as investigações complexas. Tem a obrigação de descapitalizar o crime. Nós não podemos ter... O dinheiro tem que estar do lado do cidadão e não do lado do criminoso, né? Então, tantas coisas é o acerto, né? É traçar estratégia e observar se reduz ou não reduz aquele indicador. Nesse caso da abertura da Draco hoje, chamou atenção justamente assim, Vacaria tem sido, nos últimos 22 anos, que são o tempo que eu acompanho a cidade, tem passado por ações muito efetivas. Inclusive, a gente já tem registrado aqui, num podcast que a gente fez com o delegado Efaveri, que faz um excelente trabalho à frente aqui da coordenação da polícia, né? E ele, nesse momento, eu fiquei com essa pergunta para fazer a ele hoje, não tive a oportunidade de fazer pelo movimento que estávamos tendo, mas ainda assim chega mais uma Draco, ou seja, temos os melhores números e, ao contrário do que se imagina, ao invés de se diminuir e se reduzir, né, a cobertura na região, pelo contrário, a gente tem uma carga a mais. Exatamente. E tem que investir cada vez mais. E que bom que a sociedade veio junto, né? Porque a sociedade também ajudou, contribuiu para a criação dessa delegacia. Isso, eu ia perguntar justamente sobre a questão do PSEG, que eu acho que todos os gaúchos têm que conhecer. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre isso. O PSEG é o Programa de Incentivo à Segurança Pública, um programa em que os empresários, ao pagarem 5% do seu ICMS para o Estado, é um dinheiro do Estado, né? O empresário, ele tem que pagar esse ICMS, mas esse imposto, até 5% do imposto, ele pode direcionar para programas da segurança pública. Então, existem projetos que são cadastrados pela Polícia Civil, pela Brigada Militar, enfim, e a polícia diz, olha, nós precisamos de uma viatura. Vou dar o exemplo de hoje de tarde, né? Nós temos um grande parceiro, né, da vinícola, não sei se posso falar aqui, o João, claro, né? Acho que tem que dar o nome, né? O João sempre foi um grande parceiro da Polícia Civil e com o delegado Efaveri, que é uma grande liderança, foi meu delegado regional, amigo, né, colega, que está aí há mais de 12 anos, né, como delegado regional. Aqui. Sim, mas na polícia, 22 eu conheço ele aqui. Ele 22 que eu conheço. Mais antigo do que eu, de uma turma anterior à minha, e faz um excelente trabalho, é um grande líder. E os empresários podem, então, proporcionarem para as suas comunidades, através dessa doação até 5% do PSEG, a compra, por exemplo, de uma viatura. Hoje chegou uma viatura para a Polícia Civil, uma viatura que nós entregamos, isso é um dinheiro do Estado, tem participação de todo mundo. Tem a participação do projeto, né, que saiu da Assembleia Legislativa, tem a participação do empresário, tem a participação dos policiais que dizem para onde que vai, tem a participação dos deputados e dos parlamentares que ajudam a efetivamente dizer, não, esse projeto é importante, porque são escolhidos
concluídos alguns projetos, não se pode ser todos. Então, com muito orgulho, hoje a gente fez essa entrega e tem que agradecer muito, né, a esse empresário parceiro, porque ele transforma a segurança do município. Ele dá melhores condições para os policiais exercerem as suas profissões, mas ele também dá essa visibilidade que para a segurança pública é fundamental. É ver uma polícia bem equipada. E só se me permitir, Lucas, não é o caso aqui, mas é o caso de muitas delegacias do Rio Grande do Sul e de comandos da Brigada Militar, do Corpo de Bombeiros. As estruturas, né, físicas, nós estamos enfrentando muita dificuldade. Eu enfrentei muita dificuldade como chefe de polícia e quando cheguei na Assembleia, eu incluí no PSEG a oportunidade de também, não só para equipamentos, viaturas e armamentos, mas também para construção de novas estruturas, porque a gente precisa acolher melhor a população. A população não confia naquela polícia em que está caindo o teto, a goteira. Não é o caso, né, dessa região, porque o delegado de Favre é sempre à frente, mas é, infelizmente, a realidade de muitas polícias aí, de muitas delegacias. Sabe, delegada, que eu faço questão sempre quando a gente está abrindo um tema tão delicado como esse, que a gente também traga, assim como a gente traz o passado, o presente, a gente tem que deixar bem claro o futuro que vem por aí. E uma das coisas que tem me chamado bastante atenção, inclusive, recebo aqui com bastante frequência, é o trabalho de um grupo que faz parte da SIC, né, que são um núcleo das mulheres empreendedoras aqui de Vacaria, da SIC, que faz um trabalho incrível, né, capitaneados aí pela Vânia, que é uma profissional, uma advogada muito respeitada aqui na cidade. E eu fico pensando muito assim, nesse modelo, inclusive a senhora elencou isso num material que a senhora está levando pelo Estado. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho do significado que esse trabalho tem. Exatamente, é o que eu falo na minha frente parlamentar, né? É essa força da mulher gaúcha, a força do empreendedorismo. Então a gente lançou, não mais do que 10 dias, vou mostrar aqui, né? Empreender é poder, né? E eu escolhi 4 grandes exemplos no estado do Rio Grande do Sul, e um dos 4 é justamente o núcleo da mulher empreendedora SIC de Vacaria, porque o trabalho que essas mulheres fazem, né, é sensacional. São mulheres empreendedoras que transformam a vida para melhor, que conseguem se apoiar, conseguem incentivar umas às outras, né? Então, dei 4 grandes exemplos aqui. Tenho muito orgulho de estar aqui amanhã de manhã. A gente vai estar também conversando, tomando um café da manhã, porque a gente precisa ensinar. E esse guia para as mulheres gaúchas é para mostrar como é que eu posso criar uma micro e pequena empresa, né? Às vezes as mulheres não se reconhecem, vende o bolo, vende a bolacha, não se reconhece como empreendedora, não tem, né? Ou algumas me dizem assim, mas eu não tenho conhecimento nenhum de contabilidade. Então, a gente precisa falar sobre isso. Esse universo não é só masculino, é um universo extremamente feminino. Hoje as mulheres são chefes de família, né? A sua grande maioria aí são chefes de família, são empreendedoras, às vezes não são reconhecidas ou não se reconhecem como empreendedoras. Então, o trabalho da Frente Parlamentar também é esse, é levar o exemplo da SIC de Vacaria, que para mim é um dos grandes exemplos de sucesso, né? De mulheres que fazem realmente a diferença para os 4 cantos do Rio Grande do Sul. Tenho falado muito e amanhã a gente vai se encontrar com elas. É para fazer também, de alguma forma, como eu disse, mostrar que a mulher pode estar em todos os espaços, né? Eu disse que o meu grande legado lá como chefe de polícia, primeira mulher chefe de polícia, eu disse, olha, o que eu mais quero é que tantas outras venham e que não sejam mais nem notícia, né? Que a gente não precise mais falar sobre isso, né? Que seja algo natural. Então, quando eu vou e ocupo esses espaços, eu digo, a gente tem que louvar muito as que vieram antes, né? E a SIC de Vacaria é isso, porque elas se renovam, né? As empreendedoras vão se apoiando umas às outras, a gente vai reconhecendo aquelas que vieram antes também, e é sobre isso. Eu acho que o grande legado que a gente pode deixar, né, é deixar exemplos, exemplos positivos. A SIC de Vacaria, o núcleo das mulheres empreendedoras, é algo que a gente tem que levar para os outros espaços e mostrar como elas se dedicam e trabalham e mudam o município. Delegada, eu ia lhe fazer uma pergunta perguntando o que fica, né? E a senhora acabou de dar a resposta para mim, né? Que, na verdade, a gente tem que levar o exemplo. Quando eu me referi ali atrás e dizendo que o tempo passa do mesmo jeito que eu recebi
a Miss Daisy Nunes aqui. Eu fico muito feliz de receber a primeira mulher que fez história na Polícia Civil Gaúcha, né, ao comandar essa força que é uma força essencial para a nossa segurança no Estado e que é referência no Brasil todo, principalmente com os indicadores que a gente está tendo nesse momento. Sabemos, né, que existe um desafio muito grande a ser vencido aqui em Vacaria, e é um desafio que não se vence do dia para a noite. É preciso todos os dias a gente acordar com essa pauta, respeitar essa pauta, levar as mensagens para as pessoas e mostrar o caminho do empreendedorismo que a senhora está trazendo, o caminho de um manual de como enfrentar a violência contra a mulher, se conectar. A gente precisa dessas conexões. Aqui no Diário de Vacaria a gente fala muito sobre como que é importante o trabalho que o político faz, principalmente nos tempos que vivemos hoje, onde vemos uma polícia mais preparada, mas precisamos, né, que as leis sejam cada vez mais atualizadas, cada vez mais condizentes com a realidade que faz parte, né, dos plantões aí, das noites frias aqui da Vacaria. Fico feliz pela honra de receber a senhora aqui e mais uma vez deixo o convite para que na próxima vinda a senhora retorne trazendo cada vez mais notícias, que os números do Rio Grande do Sul tendem a ficar cada vez melhores. Mara, gente, eu vejo os colegas trabalhando para isso, né? Dedicados que são. Quero aqui fazer o reconhecimento a todos os homens e mulheres que fazem a segurança pública, que se dedicam, que colocam as suas vidas em risco, porque efetivamente colocam diariamente as suas vidas em risco. Eu tenho muito orgulho de todos que me ajudaram, né, nessa minha trajetória. Quando a gente chega ali, como eu disse, a gente não chega sozinho, a gente chega apoiado por tantos. E dizer da minha alegria de poder estar aqui, Lucas, né? Como já chamar de amigo aí, porque te parabenizar pelo programa, agradecer a oportunidade de trazer o nosso trabalho, me colocar à disposição, né, da população. Se eu puder deixar minha rede social aqui, @delegada Nadine, porque hoje é uma das formas de comunicação e eu mesma respondo, faço questão de responder, porque eu acho que como deputada, eu digo, eu sou servidora pública como delegada de polícia, mas eu sou servidora pública como deputada estadual. Eu continuo servindo. Né? Esse é o meu grande motivador todos os dias. Então, por isso que eu caminho, eu não tenho vergonha de receber. Olha, querem criticar? Por favor, critiquem, né? Mas ajudem também nas construções para fazer essa boa política, para transformar a vida das pessoas para melhor. Vamos usar a política para isso, né? Num universo hoje tão polarizado que a gente vive, às vezes de muitos discursos, eu digo que eu tento discursar menos e tentar estar mais próxima das pessoas para realmente tentar fazer a diferença. Então, muito obrigada aí pela oportunidade e fico à disposição. Muito bem, muito obrigado, delegada. Para você que acompanhou o trabalho do Diário de Vacaria, mais uma vez, uma história interessantíssima, um exemplo importante a ser seguido e uma referência que a gente passa a ter lá na Assembleia para justamente levar esse assunto que é tão importante para o nosso dia a dia. Você que acompanha o trabalho do Diário de Vacaria, continue acompanhando as informações que fazem parte do seu dia aqui com a gente. Qualquer momento estaremos de volta trazendo o que acontece na nossa região. Valeu, pessoal. Até a próxima.